Olá, meu nome é Ingrid Osternack e sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da Vivência do Ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas fazer observações para deixar a ilustração ainda melhor. Cada aluno tem o seu estilo e o meu objetivo não é mudar isso. Eu acho que a variedade de estilos é importante na arte e na literatura. A Vivência do Ilustrador é um programa que eu criei onde você não só aprende a ilustrar, como também já aplica o que aprendeu, passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e no final ainda recebe 20 exemplares com a sua ilustração. Se você deseja participar, clique no link abaixo e entre na fila de espera. Hoje eu vou comentar o esboço da Elizabeth Alves Consoli, aluna da Vivência do Ilustrador. A primeira coisa que eu vou comentar hoje é que o esboço está muito nítido, dá pra gente ver bem, o fundo tá bem branco, não tá cinza, não tem sombra, o formato tá correto, tá perfeito. A segunda coisa é que deixa espaço para o texto, e isso ela deixou aqui. Aqui nessa parte passou um pouquinho, mas isso não tem problema nenhum, porque não tá atrapalhando nada, a gente pode ajeitar aqui na ilustração. Uma coisa que me chamou a atenção aqui da Elizabeth é que ela fez em perspectiva, e isso é muito interessante, porque quando você faz em perspectiva, aumentam as suas possibilidades, você consegue fazer um desenho com mais história, mais narrativa, mais elementos, porque você não fica só em 2 planos, você fica 1, 2 e 3 planos. Você fica com um espaço muito maior para você poder desenhar. A ilustração tá uma gracinha, mas algumas coisinhas que ela pode modificar. Por exemplo, aqui na janela, ela fez essa borda e ela não fez aqui na porta. Olha como ficaria se ela tivesse feito. Mais ou menos assim. Porém, aqui, essa parte aqui, eu não sei se ela está querendo fazer um enfeite ou se é a maçaneta. Se aqui for a maçaneta, fica uma opção de colocar ou não. Porém, como está vazado aqui com o texto, a sensação que a gente tem é que a porta está aberta. Outra coisa que eu queria comentar é que a narrativa está contando o que está acontecendo aqui nessa janela. Eu achei interessante que ela colocou aqui e aqui eles estão comendo provavelmente os pulgões. Porém, o texto está falando mais do que está acontecendo aqui do que o que está acontecendo aqui. Então, eu acho que seria interessante enfatizar mais essa parte aqui. A gente pode fazer assim? Pode, mas acho que seria mais interessante se fizesse essa parte. Outra coisa que eu queria ressaltar é que aqui, ó, nos traços, quando a gente faz o esboço, a gente pode fazer ele mais vezes seguidas. Eu, por exemplo, uso papel vegetal. Eu faço o esboço e depois eu vou ajustando os traços. Aqui a janela ficou um pouco tortinha. Eu acho que se fizesse o esboço novamente, poderia ajustar aqui, deixar essas linhas aqui mais lisas, sem que elas fiquem trêmulas. Isso deixa a ilustração com um aspecto muito mais profissional. Aqui no chão, acho interessante que tenham linhas, mas ela não precisa fazer tantas, ela pode só sugerir algumas, porque senão ele chama muito mais a atenção da gente do que o restante da ilustração. O interesse fica maior no fundo, e não é uma coisa que a gente esteja querendo. Com relação aos elementos da cena, esse elemento aqui, por exemplo, parece um banquinho, mas por que ele estaria aqui? O que ele quer dizer? Ele está com um destaque muito grande. Quando for fazer um elemento, que coloque alguma coisa que esteja relacionado à história, que esteja contando. Aqui ela colocou uma segunda narrativa, que está muito interessante. Acho que poderia mostrar um pouquinho mais do corpo do sapinho. E ela está falando aqui sobre o ciclo da vida, mas acho que poderia dar, então, evidência maior a esse detalhe aqui dessa janela. Com relação aqui aos pulgões, todos eles estão colocados muito alinhados. Eu colocaria eles virados, não todos para o mesmo lado. Faria uma variação para que fique um pouco mais natural, para que não pareça tão organizado. Porque na vida real, quando a gente coloca alguma coisa numa bacia, ele não fica assim super organizado. Com relação a essa mesa, aqui nesse pedaço, ela está tangenciando aqui, ó. Então, essa linha aqui, ela quase continua aqui na mesa. Acho que seria interessante que elas não ficassem tão próximas aqui, que coloque talvez a mesa um pouquinho mais para lá, assim. Para que não fique exatamente na mesma linha do chão. A ilustração tá fofinha, acho que é preciso dar uma refinada nos traços para que eles fiquem mais fluidos, porque eles estão um pouco trêmulos e não precisa fazer com régua, mas que a gente sempre tenha o cuidado de fazer as linhas de uma forma que elas fiquem mais precisas. Com relação ao que está acontecendo na cena,
acho que poderia colocar os pulgões mais para cá, ou elas com algum pratinho, alguma coisa que mostre o que elas estão fazendo, porque ela tá com a mãozinha levantada, como se estivesse dando tchau. Contar um pouco mais com a imagem. Olha a imagem e veja, se a criança estiver olhando essa imagem, ela consegue entender a história sem precisar de ajuda do texto? Para finalizar, quero dizer que a Joaninha tá uma gracinha, quero agradecer a Elizabeth por ter enviado, você por estar assistindo, uma ilustrada semana e muito obrigada.